Cheguei aqui em Joinville porque hoje eu vou sentar na mesa com a Jenny Koch, que tem um testemunho impactante de vida que eu tenho certeza que você vai ficar emocionado. Ela que ganhou, 1 milhão de seguidores em apenas 4 meses. Qual que foi a descoberta desse propósito? Jenny Koch é uma influenciadora digital. Através da sua autenticidade de seus conteúdos, ela inspira milhares de mulheres a viverem com mais leveza, esperança e confiança em Deus. Ela mostra a rotina com a sua família e tem um testemunho impactante. Hoje você vai conhecer de perto não apenas a influenciadora, mas também os seus testemunhos que marcaram a sua trajetória. Guria, eu ia entrar naquela casa, eu cumprimentando a mulher, quem é você? Só que eu vi um monte de motoca, daí eu falei, não, mas motoca cor-de-rosa, não? Tudo bem? Certo? Ai, que bom te receber. Vou conhecer tua casa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jenny, por receber aqui na tua casa, né? Ai, e eu falei pra ela bem assim, nossa, é tão diferente do Instagram, porque no Instagram a gente vê partes, né? E aqui, tipo, é grande assim, daí só vê um cantinho e tal. Muito obrigada. Ai, eu pela mesa. Você na minha casa. Eu te acompanho desde que tu era adolescente. Tô me sentindo uma tia velha. Ai, meu Deus do céu. Eu te acompanho desde que eu era adolescente. Então, te receber em casa, assim, pra mim, é uma alegria. Fico muito feliz mesmo. Eu já tô comendo, ó. Eu vou servir um cafezinho. Então, vamos lá. Nossa, eu tenho algumas perguntas pra perguntar pra ti, né? Mas, eu acho que antes da gente começar, assim, Jenny, a tua história na internet, como que você em 4 meses saiu de 100 mil seguidores para 1 milhão? E tens um testemunho tão lindo, né? Que foi uma direção de Deus, esse conteúdo que você está produzindo. Foi. Conta ali tudo ali, em relação à internet. Então, engraçado é que assim, né? A gente sempre olha os 4 meses, mas na verdade não foram 4 meses, foram quantos anos aí? 7, 8 anos produzindo conteúdo para a internet. E durante todo esse tempo, muitas vezes eu fiquei estagnada, muitas vezes eu fiquei travada e me questionando e falando, Deus, mas por quê? Se o Senhor me deu esse direcionamento, eu recebi uma palavra profética há muitos anos atrás que eu falaria para milhares de pessoas, para mulheres, né? E eu falava, Deus, mas se o Senhor me deu esse direcionamento, me deu essa palavra, por que eu tô aqui estagnada nesse deserto, sabe, assim? E as meninas que começaram comigo lá atrás, eu via todas elas se desenvolvendo, crescendo, e eu nada, eu parada, eu estagnada. Mas o que acontece, né? Eu comecei a criar conteúdo no YouTube, há muitos anos atrás, né? 8 anos. Mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu demorei até tornar isso, de fato, um trabalho, fazer com seriedade, não é mais aquela coisa assim, de fazer na brincadeira. Mas eu comecei a criar conteúdo no YouTube, e aí, quando eu comecei a criar o conteúdo no YouTube, eu falava sobre família. E aí depois eu mudei para o Canadá, veio pandemia e veio aquela era dos coachings de você precisa isso, você precisa aquilo. Se você tem um Instagram e você não está faturando não sei quantos mil por dia, você está jogando dinheiro fora, você isso. E aquilo ali começou a entrar no meu coração. Aí você perdeu. Eu me perdi. Eu deixei que aquilo ali entrasse no meu coração e eu comecei a me comparar, né? A armadilha da comparação. Eu falei, eu não tô fazendo esse tanto de dinheiro que o pessoal fala. Eu tô aqui... Você tem que ter um propósito, você tem que ter um conteúdo, daí tem que ter um nicho, tem que ter um modelo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu estudava marketing, então quanto mais eu estudava, mais eu sentia que eu estava num buraco, porque eu não estava fazendo nada daquilo que eu aprendia como certo no marketing, né? E aí eu acabei me perdendo, então eu acabei me distanciando do meu propósito, eu acabei não me reconhecendo mais, não me encontrando mais. E eu comecei a migrar, tentei várias coisas na internet e eu já falava de família, eu fazia exatamente o que eu faço hoje, eu fazia lá atrás, né? E aí eu comecei a falar de outras coisas, fui falar de marketing, fui falar de moda, tentei vários temas e nada me preenchia. Vários desses temas me trouxeram um resultado financeiro, que era aquele que os coaches falavam que a gente precisava ter. Mais vazio. Mais vazio. Eu não estava feliz. Não tinha esse preenchimento, eu não tinha essa
alegria no que eu produzia, eu ainda me sentia perdida, chegava à noite eu ainda chorava, sabe, era um vazio. E eu tinha Deus, mas era algo que faltava realmente identidade, sabe? Encontrar a minha identidade. E aí eu migrei por vários caminhos, até quando chegou ano passado, de 2023 para 2024, Deus pediu para que eu largasse tudo. Ele falou que esse seria o ano de largar tudo e cuidar da minha família. Ano passado, 2024. Isso, de 2023 para 2024, bem na virada do ano, Deus me entregou essa palavra e falou que seria o ano de eu largar tudo, abdicar de tudo e cuidar da minha família, cuidar da minha casa. E aí eu fiz isso, eu tinha uma loja online, né, um e-commerce de moda, eu desfiz, né, fechei o meu negócio, eu trabalhava com outras coisas, eu me desfiz de tudo. Só que lá no meu interior, eu achava que eu vou abdicar disso, mas Deus vai me entregar outra coisa, né? E aí eu achei, Deus vai me entregar trabalhos como influenciadora, Ele vai me dar outras coisas. E não foi o que aconteceu. Eu quase fali como influenciadora, parei de fechar trabalhos, eu fiquei realmente ali só sobrevivendo e muitas vezes até tirando dinheiro do meu particular para pagar os custos como influenciadora, né? Que tem todos os custos de contador, de, enfim, pessoas, equipe. E o teu marido nesse tempo estava te apoiando em relação a isso? Sim, sempre me apoiando, sempre me apoiou. Acho que desde que eu comecei, ele sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Legal. E olha como é lindo, né? Porque eu falo para todo mundo, né? Que cada planta, ela é cuidada em uma estação certa. Exatamente. Então lá atrás, né? Por que você cresce e eu não cresço? Mas é porque tem a estação, né? Exato. E esse negócio de comparação acaba mexendo muito com as pessoas, porque ela não entende que o tempo da Jenny é diferente do tempo da Morgana, né? Porque eu sou uma planta, a Jenny é outra planta, né? Então é muito lindo agora, né, que você vê, né, que Deus precisou te colocar um pouquinho pra dentro de casa, pra te alinhar, pra ver onde estava o teu coração também, né? E quando a gente se compara, que eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, né? É inevitável, todo mundo se compara. Eu continuo ainda hoje me comparando muito, mas é algo que Deus trabalha em mim, né? Que tá trabalhando todo esse tempo. Mas quando a gente se compara, a gente para de ser grato por aquilo que Deus tem para nós, né? Então a gente começa só a olhar o que os outros têm e não aquilo que a gente tem. E a gente esquece que muitas vezes o que a gente vive hoje já foi um fruto de uma oração, né, foi algo que a gente sonhava. Então, quando eu olho pra Jenny lá atrás, é uma coisa que um dia passou na cabeça dela, mas sabe aquela coisa de, nossa, passou na cabeça, mas eu nunca de fato achou que ia acontecer de verdade? E no fim, né, eu passei por esse processo de me perder, em 2024 foi o ano que Deus realmente pediu para que eu voltasse todo o meu cuidado para casa e, coincidentemente ou não, né, que não é coincidência, mas era Jesus me preparando, 2024 foi o ano mais de prova para nossa família. Eu e o meu marido, a gente quase se divorciou, a gente passou por muitas provas na nossa família, na nossa casa, com as crianças. Foi um ano, assim, com muita, muita prova. E aí, 2024 foi o ano que Deus falou que era para eu realmente abdicar de tudo e cuidar da minha família. E eu falei que eu estava ali quase falindo como influenciadora, né? Quando chegou janeiro desse ano, eu fechei 12 contratos. Em janeiro, foi assim, ó, uma virada de chaves. Deus falou, agora tu esperou, agora calma que eu vou... Agora tu tá preparada para receber o que tu me pediu. Eu fechei 12 contratos e, assim, como influenciador, o mês de janeiro é o mês mais... O pior? É o pior mês de todos, É o pior mês de todos. É o mês mais fraco, é o mês que geralmente a gente nunca fecha nada. E aí eu fechei esses contratos, mas eu ainda estava estagnada no crescimento, eu ainda não crescia. E aí, em março, eu fui num culto e o pastor da nossa igreja, ele já é mais velho, ele é bem sem papas na língua, totalmente pautado na Bíblia, então ele não tem rodeios, não quer agradar ninguém. E ele falou, meu irmão, se tu tá orando de vez em quando por aquilo que tu quer, tu não quer de verdade. Se tu quer, tu tem que jejuar, tu tem que acordar de madrugada, joelho no chão, tu tem que entregar para Deus, tirar aquilo que tu gosta, é oração todo dia, é propósito. E aquilo ali, nossa, falou muito comigo. Eu falei assim, isso é para mim. Porque eu queria muito tempo que Deus me desse um direcionamento em relação ao meu trabalho, né? Porque, querendo ou não, o meu trabalho, ele permeia boa parte da minha vida, né? Ele é um propósito muito grande dentro da minha vida.
E não é só um trabalho, não é só um emprego, né? Não é só Sim. um pagar contas. É um propósito de verdade. Envolve exposição, envolve família, né? E aí ali eu me entreguei um jejum de 21 dias. E eu falei para Deus, Deus, eu vou te entregar esse jejum. E eu tava com 185 mil seguidores, né? Naquele em março. E aí eu falei, Deus, eu vou te entregar um jejum de 21 dias e eu quero pedir para que o Senhor me dê discernimento, sabedoria, estratégia criativa dos céus, para que eu consiga destravar esse crescimento e para que o Senhor me mostre realmente o meu propósito. Porque eu tô me sentindo sem propósito. Porque às vezes não seria nem a internet, digamos, né? Sim, Só pra Deus dar uma direção. Me dá uma direção. E eu falei, Deus, se for da tua vontade que realmente eu continue na internet, se for da tua vontade que isso aqui é pra mim, né? É pra eu realmente fazer isso, pro Senhor me dê uma palavra profética lá atrás. Então, se realmente é isso aqui que o Senhor quer de mim, me ajuda. O meu jejum terminava dia 23 de março. Daí eu falei assim, me ajuda até o final do mês a chegar em 200 mil seguidores. Porque eu tava travada fazia tanto tempo, mas tanto tempo. Que ganhar 15 mil seguidores era uma loucura. Era uma loucura, era surreal. E daí eu falei, e eu ainda, né, com a minha pouca fé, eu ainda não coloquei o prazo até o dia 23, que era o final do meu jejum. Eu peguei e coloquei o prazo até o final do mês, né? A menina da pouca fé. E aí eu falei, não, vou dar um prazo um pouquinho maior, porque eu sei que crescer 15 mil seguidores em 21 dias é muita coisa. Então eu vou colocar até o final do mês. E daí assim eu fiz. E aí quando eu comecei, eu não contei para absolutamente ninguém o motivo do meu jejum, não falei nem pro meu marido, para ninguém. E aí quando eu comecei, na primeira semana, eu comecei a perder seguidores. Perder. Daí eu ainda chamei meu marido e falei, amor, tô fazendo esse jejum, mas assim, ó, não tá dando certo, não tá funcionando, porque em vez de eu estar indo pra frente, eu tô indo pra trás. Dele, não, calma, Deus tá esticando a tua fé. Calma, tem que persistir. Eu falei, não, eu vou persistir. Eu dei minha palavra, eu vou persistir, mas assim, não tá dando certo. Falei pra ele. Aí, quando foi na sexta-feira, até sexta-feira, dia 21 de março, 2 dias antes de terminar o meu jejum, eu continuei perdendo seguidores. Quando foi na sexta-feira, eu lembro que a gente estava exatamente nessa mesa, eu estava ali sentadinha, e eu peguei e abri o meu Instagram, porque eu ia mostrar um negócio pro meu marido. Quando eu olhei, começou a subir número. Até me de um vídeo que tinha viralizado. Não foi de um vídeo. Simplesmente todos os meus vídeos antigos, todos, começaram a viralizar ao mesmo tempo. Todos, sem nenhuma explicação. Não foi um vídeo que eu fiz. Simplesmente eu fui começar a ver as notificações, e nas notificações era os vídeos antigos e gente chegando. E eu olhei e eu falei pra ele, eu não acredito. Olha aqui. E daí ele olhou, só que ele meio sem entender, porque ele não sabia do meu propósito. Ele não sabia, né, o que eu tinha conversado ali com Deus. E aí, no sábado, eu não só bati os 200 mil seguidores, mas eu bati 206 mil seguidores. No dia 23, que era o final do meu jejum, eu bati 219 mil seguidores. E desde então eu não parei mais de crescer, tanto que no final do mês passado bati 1 milhão. 1 milhão. E tá com mais de 1 milhão agora, já né? tô com mais de 1 milhão. Então, que bênção. Pra mim, assim, é algo muito surreal, porque pra quem talvez não está inserido nesse meio, acha que é algo supérfluo, são só números, mas pra mim, na verdade, era um encontro de propósito, sabe? Eu acredito muito assim, né? Se você trabalha numa empresa, você vai orar pra Deus pedindo, poxa, eu quero subir no cargo da empresa, né? Eu quero virar um gerente de vendas. E o meu marido falava muito isso pra mim. Ele falou, é porque eu tinha muito esse receio, e foi muito tocada com o teu testemunho, porque eu tinha muito receio de ficar pedindo pra Deus, sendo que eu já fui tão abençoada. Eu falei, poxa, eu já fui tão abençoada, sabe? Eu já trabalho com a internet já mudou minha vida. Eu já mudei a realidade da minha vida com a internet. Hoje, eu e meu esposo, a gente tem 5 empresas, e tudo começou por causa da internet, né? E eu falei, mas já fui tão abençoada, por que eu vou pedir mais pra Deus? E daí o teu testemunho mexeu comigo, porque eu falei, poxa, mas se você tá numa empresa, você vai orar pedindo pra Deus pra você aumentar o cargo, ou você quer ir pra uma outro lugar na empresa e tal, né? Quer ser promovido. Até quando tu tem a tua empresa, tu vai orar pra Deus, né? Prospere a tua empresa, né? Exatamente. Então eu não tava olhando como Morgana Santana na empresa, tava olhando como Morgana Santana na pessoa, né? E daí teu testemunho impactou. Eu falei, uau. E não é porque, eu quero mais, eu quero me aparecer, eu quero ser famosa. Não, é porque é o teu trabalho, e quanto mais você tem, mais você consegue, né?
cobrar, você consegue prosperar mais, enfim, né? E principalmente quando tu tem um propósito ali, Sim. né? Hoje que eu encontrei esse propósito de família, porque daí depois de tudo isso, Deus me mostrou que o que eu queria, o que eu precisava, era o que eu já tinha lá atrás, era o que eu já vivia lá atrás. O teu início. Eu voltei para minha essência e eu parei de ver valor naquilo que eu fazia, né? Eu parei de ver propósito naquilo que eu fazia. Eu falava, Deus, mas o que eu tô agregando na vida das pessoas mostrando família? E Deus me mostrou que, na verdade, hoje isso é necessário, né? O mostrar família é necessário. E a gente vive ali numa linha tênue, né, é propósito, é trabalho e é exposição demais, então a gente sabe do perigo, dos riscos, e muitas vezes eu peço para Deus me relembrar do propósito do que eu faço, né? Existe um propósito, existe essa exposição, existe a exposição da nossa casa, da nossa família, mas existe um propósito para isso, que é mostrar que em meio a muitas famílias disfuncionais, existem famílias que estão lutando para fazer com que aquilo funcione, porque não é que a minha família é perfeita e que eu nasci num lar funcional. O meu casamento, ele não era funcional no começo, né? E falando em casamento, me conta, porque vocês estão muito tempo juntos, né? 14 anos. 14 anos, né? E de casados, ai amor, perdão quando tu vê esse vídeo, eu acho que é 13 anos. E vocês passaram ali por uma crise de casamento, né? Por algumas crises, E como superar essas crises? Qual conselho você daria para uma mulher que hoje está passando por uma crise de casamento, assim? Então, quando eu conheci o meu marido, ele não era de Jesus, né? Ele não era convertido. Então, os costumes, os hábitos, era tudo muito diferente. E eu era cristã, só que eu era aquela cristã que estava no meio do caminho, sabe? Não estava nem lá nem cá, não era cristã o suficiente para algumas coisas, mas também não era não cristã para algumas outras coisas, sabe? E o que eu fiz foi orar. Então eu orei, eu persisti, eu jejuei, eu chorei muito, foi muito joelho no chão. E o meu marido, hoje eu vejo que existe um propósito, né? Tinha um propósito, eu acho que hoje eu vejo que tinha um propósito até muito grande para a vida do meu marido, porque se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse continuado, se eu tivesse desistido, porque tive brechas e caminhos para a gente desistir, teve a todo momento. A gente passou por várias crises, por muitos momentos difíceis, porque a gente veio de uma criação disfuncional, tanto eu quanto ele. O casamento dos pais de vocês já era separação? Já tinha separação? Não, dos meus sogros não, mas ele tinha alguns problemas paternos de relacionamento, né, que precisou curar na vida adulta. Então, os meus sogros são uma bênção, eles são casados, mas o meu marido tinha questões de relacionamento mesmo, né? Que ele precisava curar ali dentro dele. E coisas que a gente hoje, né, na sociedade a gente fala que é temperamento, mas que na verdade a gente via que não era temperamento, né? Era cura que precisava estar ali, né? E eu vim de uma família disfuncional, vim de separação, traição, agressão e várias outras coisas pesadas da minha infância. Então eram duas pessoas completamente disfuncionais que precisavam de cura e que a gente precisou se curar dentro do casamento, né? Porque a gente não tinha outra escolha, a gente já estava casado e aí, né? Não dava pra repetir o que tua mãe e teu pai viveram, no caso. Tinha que... Era ali ia ser a cura pros teus filhos não viverem isso, né? E falando um pouquinho de passado, se você não quiser falar isso, não precisa falar, tá, Jenny? Foi ontem à noite, eu vi no meu Instagram que você comentou, né? Que você teve acesso a vídeos mais 18 por causa de uma babá. A gente tá falando muito de adultização de criança, né? Muito sobre isso. E eu contei meu testemunho que eu tive acesso com 10 anos de idade a um vídeo mais 18, né? Mas eu tinha 4 aninhos. E como é que foi isso? Então, a minha mãe, quando a gente cresce num lar disfuncional, esse é a bola de neve, né? Porque a minha mãe, ela sofreu agressão, ela foi abandonada pela mãe dela aos 5 anos de idade. Sim. E aí ela engravidou muito nova, casou muito nova e ela sofreu agressão, ela sofreu todo tipo de abuso físico, psicológico. E ela tomou a corajosa decisão de sair daquele relacionamento, tanto por ela quanto por mim, né? Porque eu via tudo isso. Só que a minha mãe não tinha mãe, o meu avô, ele é músico, então ele vivia viajando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, ele sempre estava viajando, né, por conta da música.
e ela não tinha suporte, ela não tinha apoio, ela não tinha ninguém. Inclusive, ela não tinha apoio financeiro, né? Então, ela precisou fazer todo o possível e impossível para me sustentar. Só que isso causou uma ausência materna ali, né? Porque ela precisava fazer Trabalhar. o papel do pai e da mãe. Ela precisou suprir aquilo ali. E então eu fiquei muito com babá. Não era babá de ficar em casa, mas sabe aquelas cuidadoras que vai na Sim, casa? que cuida de um monte de criança. Isso, é. Que é uma casa mais simples, Sim. um cuidador mais simples ali, nada que seja catalogado de verdade, né? Aham. E Eu ficava nessas casas também, que era uma senhorinha que cuidava de umas 10 crianças, não sei nem como dava conta. E eu acho que hoje a gente está começando a ter um olhar um pouco mais cauteloso para a criança, mas na minha época, na minha infância, a criança ela era vista muito como um objeto, né? Tipo assim, fica quieto aí e aceita o que eu tô falando e deu. Não tinha direito a questionar, não tinha direito a falar. Sim. E eu cresci nessa época, então eu tenho uma cicatriz aqui no meu rosto. Nossa. Isso aqui foi uma babá, que não foi essa, essa do caso, foi outra babá, que beliscou porque eu tava chorando e causou essa cicatriz aqui. Ela perfurou tão grande o meu rosto Caraca. que deixou essa cicatriz, né? Pelo Como a resto gente da tem que vida. cuidar, quem cuida dos nossos filhos, Exato. né? Tem até essa crítica, né? De deixar o dia inteiro na creche ou ter terceirização uma pessoa, não, mas eu vou ter que ficar em casa. Eu acho que cada mãe sabe qual que é o melhor pra sua realidade. No caso da Jenny, não dá pra criticar a tua mãe precisava trabalhar, era mãe solo, Ela não entende? tinha opção. Então ela não tinha uma opção, ela precisava deixar com uma outra pessoa, né? A gente precisa cuidar com quem tá cuidando Exato. dos nossos filhos, né? E aí eu fiquei com uma outra babá, e essa babá ela tinha um filho. E esse filho, eu fiquei com ela, eu acho que dos meus... Eu não tenho total certeza, mas acho que dos meus 2 anos e pouco até os meus 4 anos, que foi quando a gente mudou de casa. E esse filho dela, ele me molestava. Eu não tinha ideia do que se tinha chegado ao ato de fato, eu só fui descobrir depois, quando eu era adolescente, que foi quando eu contei pra minha mãe. E porque na minha cabeça eu achava que eu não era mais virgem, por conta daquilo que ele fez, né? Porque eu lembro das cenas, mas eu não lembro de fato se teve, né? É teu inconsciente, né? Ele tinha quantos anos? Ele era adolescente. Ele era adulto. Ele era adulto. E ele me molestava. Só que não foi uma única vez, foram muitas vezes durante mais de um ano, né? E eu tinha 3, 4 anos de idade. E aí, muitas vezes ele fazia isso, e não fazia só pra mim, ele fazia também ele chamava fazia com outras crianças que moravam na mesma rua, e muitas vezes chamava amigos pra fazer junto com ele, sabe? Então eu tenho essas cenas muito claras na minha cabeça. Mas eu vejo que é uma família realmente muito perturbada, porque a irmã dele, sem saber do que ele fazia, me chamava num quartinho e colocava um filme de mais 18 pra assistir, e ficava olhando pro meu rosto, e olhava pro filme, olhava pro meu rosto pra ver qual seria a minha reação de ver aquilo. Sabe assim, então é realmente uma mente perturbadora que hoje que eu tenho filhos... E a irmã tinha quantos anos? Ela era mais velha que ele. Então, adulta? Era adulta, era mais velha que ele. Gente, onde já se viu, né? Porque assim, se fosse... Beleza, não vou criticar, mas se fosse uma outra criança... que não... Tipo assim, não ela também não tem a noção, sabe? Mas um adulto tem noção do que tá fazendo, né? E aí aconteceu isso com esse filho, né, da minha babá. Então isso eu vejo o quanto me moldou, e ele me ameaçava. Então ele falava que eu não podia contar, ele falava que ninguém ia acreditar em mim, que se eu contasse ele seria minha mãe. Eles falam sempre isso. Ele sempre falava isso. Então eu só fui contar pra minha mãe quando eu era adolescente. Porque a minha mãe não entendia o porquê que eu era tão rebelde. Eu era uma adolescente muito rebelde, sabe? Queria namorar cedo, eu queria tentar contra a minha própria vida, então várias vezes tentei. Desenvolvi distúrbios alimentares e vários outros distúrbios, né? E a minha mãe me achava uma adolescente muito rebelde, né? Desobediente, eu não conseguia ter um bom relacionamento com a minha mãe. E a gente tinha, assim, não era que eu não me dava bem com a minha mãe, mas eu consegui estreitar laços com ela e ter um relacionamento melhor com ela depois que eu casei. Sim. Depois que eu saí de casa, depois que eu me tornei mãe e que eu passei a entender a minha mãe. Porque até então eu acho que no meu inconsciente talvez eu culpava ela, sabe? Mesmo não sendo uma coisa que eu verbalizava e que eu tinha consciência,
eu ainda jogava muito a culpa nela, sabe? De forma inconsciente. E depois que eu me tornei mãe, depois que eu casei, né? Depois de adulta, eu consegui realmente ver o lado dela, ver que ela não teve mãe, que ela não teve suporte, que ela também passou por abuso na infância. E como essas coisas se repetem, né? Porque a minha mãe também passou. Maldições geracionais. A minha mãe também passou. Eu não cheguei a passar por molestamento, mas foram 4 tentativas de 4 pessoas diferentes. Então, mas eu sempre consegui escapar, assim. Sempre dava um jeito de fugir, sabe? E tudo ia se repetindo, assim, sabe? Só que são coisas que a gente precisa quebrar, né? São maldições geracionais. E já ensinando, eu já ensino para os meus filhos desde pequenininho, onde pode tocar, onde não pode tocar, para ficar sempre em alerta. Se alguém querer tocar, tu já sabe, tem que contar para mãe e papai. Porque eu não sei, também. Porque eu não sei você, mas eu fui criada num lar onde era proibido falar disso. E se falasse disso, era algo que ia fazer eu namorar muito cedo. Então, minha mãe nunca falou sobre esse tipo de assunto para mim, justamente com medo da minha reação e de querer me adultizar. Mas não é que ela tá me adultizando, ela tá me prevenindo. Entende? Na verdade, pai e mãe, assim, a gente sempre tenta fazer o melhor pros nossos filhos e a gente não sabe se a gente tá acertando, né? A gente vai ver lá na frente se tá acertando ou não tá acertando. Mas comigo, eu não lembro, na verdade, se minha mãe conversava sobre isso comigo ou não. Provavelmente não, porque se ela tivesse conversado, talvez eu teria contado. Teria tido uma abertura para contar o que aconteceu. Mas eu fui contar só depois de mais velha, só depois de adolescente mesmo. Mas foi uma coisa que me traumatizou durante a infância inteira, porque eu me tornei muito reclusa na escola, eu não conseguia ter liberdade com as outras pessoas, então isso fez eu sofrer muito bullying por parte dos adolescentes, das crianças na escola, porque eu não conseguia me enturmar, eu era muito insegura, e quando eu me enturmava também não tinha uma medida, eu era 880, às vezes era muito grossa, muito, sabe assim? Não tinha um filtro. Sim. Então, tudo questão de identidade, e o que o diabo mais quer é isso, né? Ele roubar. quer ferir a nossa identidade, ele quer roubar a nossa identidade. Então, eu falo pra minha filha, eu sou muito cautelosa com ela, as pessoas na internet me chamam de chata, a mãe chata, por que não deixa a filha jogar Roblox, por que não deixa a filha... Mas é porque você passou por isso, né? E sabe, né? E eu sei dos riscos, e eu tive uma mãe liberal, eu tive uma mãe que ela foi liberal e sempre, né, me deu muita liberdade em começar a namorar cedo e fazer as escolhas que eu queria, mas eu vejo que pra mim isso não foi bom, sabe? E a gente só vai descobrir se tá certo ou se não tá depois quando a gente tem mais maturidade. Então eu converso muito com a minha filha, com ela sobre isso, e eu falo, filha, tudo o que o diabo quer é uma brechinha na tua mente pra destruir a tua identidade. Porque se ele fizer isso, ele acaba com todo o resto da tua vida. Então, precisa ter muito cuidado, né? Ela quer ter rede social, ela gosta de gravar, ela tem um exemplo em casa, né? Então não dá pra colocar ela numa bolha e fingir que isso não existe, porque ela sabe, ela conhece, ela cresceu nesse universo, então ela tem interesse, ela gosta, mas eu tomo muito cuidado. Então nos vídeos dela, né, os comentários são privados, eu não deixo os comentários abertos, eu monitoro todos os conteúdos, eu vejo mais os comentários dos vídeos dela do que do meu, sabe? Do meu vídeo, às vezes eu nem fico olhando, eu nem acompanho, mas os dela eu fico monitorando. Até porque eu acho que a fase dos 12 aos 16 anos, eu acho que é a mais difícil no sentido de onde o diabo tenta roubar a identidade da criança, porque eu lembro que quando eu tinha 14 anos, foi a fase que eu queria me aceitar em grupos, sabe? Eu queria ser aceita. Daí eu lembro que eu tentei virar emo na época, assim, só que nada a ver comigo. E daí depois eu queria virar patricinha, depois comecei a virar fã de Rebeldes e tal. Mas não era porque eu queria, é porque eu queria ser aceita aquele tipo de pessoa que gostava daquilo lá, sabe? E eu acho que é a fase mais desafiadora dos 13 aos 16 anos, justamente, que a gente tem que cuidar muito. Porque influencia muito na cabeça da A gente que é adulta, você vê um comentário, às vezes aquilo ali já mexe contigo, já te deixa irritada, já te deixa brava. Imagina um adolescente, né? E as pessoas, adolescente principalmente, é um bichinho sem filtro, né? Eles não
tem filtro, eles falam, eles massacram. Eu já te falei, né, que no TikTok o meu público tem mais adolescentes no TikTok, no Instagram não, no Instagram é um público mais velho. E no TikTok eu sou muito massacrada pelos adolescentes. Eles não têm filtro, eles não têm pudor no que eles falam. Eles praticam bullying o tempo inteiro, né? E imagina então isso na cabeça de um adolescente que tá em formação, porque eles falam de tudo, até da aparência, até de, sabe, assim, de coisa que não tem o que falar, eles falam. Eu até tenho uma sobrinha adolescente, ela falou bem assim, esses dias uma menina xingou a outra porque o pai era CLT. Acredita que tava tendo esse tipo de xingamento na escola? Eu falei, meu Deus, na minha época era o seu Dumbo, seu não sei o que, seu Olivia Palito. Hoje em dia, o teu pai é CLT. Tipo, eu falei, Os meus 2 filhos vieram me perguntar sobre isso, tu acredita? O Theo tem 5 anos e provavelmente ele já ouviu alguma coisa na escola e ele veio me perguntar o que era CLT. E a minha filha também, ela veio, não faz tanto tempo, ela veio, mãe, se CLT é uma coisa ruim? Eu falei, não, por quê? Não, é porque as pessoas quando querem fazer uma ofensa, elas falam, ai, seu CLT... Eu fiquei chocada, porque, o bullying que eu sofri quando era criança era chamar você de um animal, sabe? Enfim, então eu fiquei, meu Deus, né? Como tá, né? Caraca. Mas isso molda toda uma geração, né? Porque a gente vê que é uma geração... é assim, sendo muito sincera, uma geração muito mimizenta, né? Que não pode falar nada, se dói por tudo. E a gente vê que é uma geração que eles não querem trabalhar. Então, eles acham que no empreendedorismo, né? Não é à toa que a gente vê um monte de coach, até mirim, né, nos podcasts da vida. Eles não querem trabalhar, eles acham que a escola é um desperdício de tempo, que tu trabalhar para alguém é um desperdício de tempo, mas eles não entendem Não querem começar de baixo, né? E não entendem nada sobre economia, né? Porque precisa ter trabalho, né? Se tem uma empresa é porque tem gente trabalhando ali fazendo aquela empresa. É verdade. Né? O meu marido, ele é engenheiro civil, né? E hoje a gente tem 5 empresas, tudo da construção civil. A gente tem uma construtora e tal. E daí pergunta, mas e ele só tem 28 anos, o meu marido, né? E como que ele começou isso e tal? Eu comecei com 18 anos, servindo café no plantão de vendas de uma construtora. Só que hoje a gente não encontra, nós temos muita dificuldade de encontrar funcionário para as nossas empresas que querem começar ganhando R$1.000 por mês, R$900 por mês, um estagiário, não. Esses dias eu ia contratar, eu ia contratar uma menina, ela tinha 16 anos, e ela me pediu o salário de R$3.500 e ela não tinha nenhuma experiência em nada, não, mas é porque eu tenho que começar ganhando isso, sabe? Eu falei, tu não tem experiência com nada. Meu marido começou a fazer um café. Eu vi esses dias o post de uma mulher que ela tem uma empresa e ela tava falando sobre, ela tava recrutando uma pessoa e na hora que ela tava recrutando esse rapaz, ele tinha na casa dos 20 e poucos anos, acho que 21, 22, e aí ele falou que, perguntou o horário dela, falou, é o horário comercial, né, o horário normal. Daí ele falou, não, então não funciona pra mim, porque de manhã eu gosto de ir na academia, e daí também eu gosto de sair cedo, porque eu gosto de sair cedo pra fazer não sei o que. E daí eu tava achando aquilo ali um absurdo, daí eu fui ler os comentários. E o que tinha nos comentários? Todo mundo concordando com o cara, falando, porque tu tá explorando o teu funcionário, ora tu quer ter uma vida boa à custa do teu funcionário, aí o teu funcionário, em pleno 2025, tu ter que trabalhar num horário amarrado, não poder ter qualidade de vida, de ir na academia de manhã. Falei, não tô vendo isso, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? E quando eu fazia faculdade, eu acordava às 4 da manhã, eu ia dormir meia-noite, eu ia na academia ia de ônibus pra academia, às 4 da manhã, pegava um ônibus pra ir pra academia, fazia academia, depois eu pegava um outro ônibus pra ir pro trabalho, depois do trabalho eu pegava um outro ônibus pra ir pra faculdade, depois da faculdade eu pegava um outro ônibus pra ir pra casa e chegava em casa meia-noite, muitas vezes estudar, virava a noite estudando, 4 horas da manhã, tava eu lá na academia de novo. E hoje em dia as pessoas não estão dispostas a isso, né? É o imediatismo, é tudo pra ontem, né? E é justamente por muitos influenciadores que mostram dinheiro fácil, né? Porque o adolescente olha ali, nossa, olha só, 18 anos comprou um carrão, dinheiro fácil, dinheiro de joguinho, dinheiro de algumas coisas assim, né? E pra gente finalizar, já que você é mãe de uma adolescente, vai ser um pouquinho polêmico. Quais são os três coisas que você não deixa sua filha fazer, assim, e você recomendaria a outros pais adolescentes também não deixarem? Eu tô acostumada a ser cancelada, então eu vou falar. Eu não deixo ela jogar jogos online.
tipo Roblox. Eu não conheço muito de jogos online, mas eu não deixo. Ela já teve a experiência de jogar, a gente já tentou. Não é que eu nunca experimentei de deixar. Eu deixei, eu não gostei do que minha filha estava se transformando. Então eu passava ela queria ficar o dia inteiro trancada dentro do quarto enquanto estava em casa, né? E eu passava na frente do quarto dela e eu via ela discutindo com as amigas, sabe? Xingando, entre aspas, não xingando, falando palavrão, mas sabe assim? Ah, sua burra, tá fazendo isso? Para, não sei o que, sabe? Palavrão. Palavras feias, assim, né? E aí eu falei, não, vamos cortar. Começou a prejudicar ela na escola. E foi assim, um mês que ela começou a jogar e eu já não gostei, né? E claro que isso também tem muita influência do meio que ela vive, dos amigos. Em casa a gente não fala palavrão, mas na escola a gente não consegue controlar, né? Às vezes fala. E aí, no momento de raiva, vai buscar ali na cabeça, vai buscar o que tem de referência, né? E aí é o papo que tá com as amigas. Então, eu não deixo ela jogar os jogos online. Eu não deixo ela namorar, porque as pessoas acham que é um absurdo, mas pra mim, 12 anos não tem nem o que questionar, não tem nem explicação. Até porque você teve a experiência de namorar cedo e por causa dessa experiência, né? E graças a Deus eu vejo a minha filha muito diferente de mim, sabe? Porque ela não tem interesse. Eu sou muito aberta. Isso eu falo, filha, é normal gostar, é normal sentir interesse. Tu só não tem idade pra assumir um relacionamento, mas gostar, sentir interesse, é normal. Ela chega da escola ou na igreja, às vezes tem algum menino que fica burburinho. Acha bonito. Ou algum burburinho de algum menino que tá interessado nela. Eu falo, vem aqui, me conta tudo que eu quero saber. Então ela tem essa liberdade de contar e a gente fala na frente do pai, o pai brinca, sabe? Assim, tem essa liberdade. Então não é que ela não pode gostar ou sentir interesse, mas ela não tem idade pra assumir um relacionamento. Gostar é uma coisa que a gente não controla, né? Sim. Mas assumir um relacionamento, não. E outra coisa que eu não deixo a minha filha fazer é assistir filmes e séries inapropriados para a idade dela, sabe? Então, hoje em dia é tudo muito liberado. E tem mais uma que eu vou falar também. Pode Ela falar. não tem tempo livre de celular. Porque muita gente, né, deixa à vontade. Mas como é difícil, tá? Eu sei porque eu não tenho adolescente, mas tenho um filho de só 3 anos. E o meu filho Tom, ele não mexe muito na tela, nada, sabe? Eu dou só TV pra ele. Só que já teve casos de, por exemplo, estar dentro da igreja e eu ver 2 mães dando celular e ele vem me pedir. Eu também quero ver vídeo, mamãe, sabe? Aí eu fico com dó. Porque daí, por que as outras crianças estão vendo? Eu acho que é tão difícil assim, sabe? E ele vê raríssimas vezes. E até a questão ali de jogos que você falou, eu joguei jogo online quando era criança e dentro do jogo online tinha abusadores. Sim, Entende? Dentro do jogo. Então tem que tomar muito cuidado, porque, beleza, tá jogando com um amigo e tal, mas quem é que tá entrando lá dentro do jogo? Quem é que tá lá, sabe? Mas... Cara, independente do que a pessoa fala, ela tá explorando de alguma forma. Exatamente. Né? E aí eu não permito que ela tenha acesso livre ao celular, então ela tem um celular, ela ganhou um celular muito antes do que eu gostaria de dar, mas na verdade foi quando a gente mudou para o Canadá, e ela chorou muito, ela ficou muito mal quando a gente mudou para o Canadá, e aí a gente deu um celular para que ela pudesse ligar para a avó e para o vô e falar com eles quando ela quisesse. Então, a gente colocou isso como uma forma de conforto, porque ela falava, eu não vou poder falar com a minha avó e com o meu vô a hora que eu quero. Eu falei, não, então a gente vai te dar um celular, a hora que tu quiser, tu liga para eles. Mas ela usava exclusivamente para isso. Ela foi começar a realmente ter mais interesse em a rede social, essas coisas, quando a gente voltou para o Brasil, que daí ela já tinha 10 anos. E daí também a gente não liberou, demorou um tempo. Agora, esse ano é que ela foi criar uma conta, né? Tem e tudo cuidar. bem supervisionado. Então, a gente cuida com isso, com esse livre acesso, porque senão também acaba prejudicando muito o estudo dela, né? A gente percebe o quanto é prejudicial para nós, né? De ter tempo livre no nosso celular. Muitas vezes a gente usa mais tempo do que gostaria. E eu não tenho obrigação de estudar, né? Eu não tenho um compromisso assim. E eu já percebo o quanto me prejudica. Então, se eu não colocar esse tempo para ela, dificilmente ela sozinha vai conseguir se policiar de eu usei 1 hora, agora chega, tá bom, né? Ela vai querer mais e mais e mais. e mais. E aí não vai ser legal. Então, tem mais, né? Mas vamos... Outro dia a gente faz mais. Então, obrigada, né? Obrigada por ter participado, por ter compartilhado 2 testemunhos fortíssimos aqui também, né? Que Deus abençoe. E é isso. Obrigada. Não, pera. Tem um presente. Gente, eu sempre esqueço de dar presente.
Aqui, ó, um presente pra você. Obrigada. Todo final do quadro eu dou um presente e tem a ver com a pessoa. Então, já que você fala muito de família, eu acho que tem a ver com família. Deixa eu abrir aqui, não tô sabendo abrir. Aqui. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Eu amei! Olha Detalhe, eu esqueci de escrever a isso. cartinha. Ai, que coisa linda! Nossa, eu amei! Eu pensei em rosa porque você gosta de as coisas bebês, Olha, que assim. coisa linda! Ai, eu amei muito! Obrigada! Que lindo! Muito, muito obrigada! Eu amei!